amigos do blog Paulo Roberto News. Hoje eu estou aqui para conversar com ele, que é médico, obstetra e ginecologista e é major do Corpo de Bombeiros, o Dr. Bruno Sá Monteiro de Barros, o famoso, conhecido Doutor Bruno. E aí, doutor, é isso mesmo? Isso, Paulo. Obrigado pela oportunidade. Que bom que você me deu essa oportunidade de estar falando para o seu blog, esclarecendo aí as dúvidas e me apresentando para muita gente que não me conhece. Isso é uma oportunidade imensa. Então, doutor, você falou sobre se apresentar. Eu queria que você já começasse respondendo a pergunta clichê: quem é o doutor Bruno? Paulo, eu sou itaperunense, né? Filho de itaperunense. Meu pai é médico em Itaperuna há mais de 50 anos. Minha mãe, professora aqui em Itaperuna, aposentou no ensino público. E de família, meu tio médico há 60 anos em Itaperuna. Então eu sou médico itaperunense, ginecologista, obstetra, cuido aí da saúde da mulher e também sou médico do bombeiro há mais de 22 anos. Eu trabalho no socorro, no atendimento ao socorro, ao atendimento de socorro na ambulância, e como ginecologista obstetra eu estou em Itaperuna há 25 anos, né, fazendo esse trabalho aí. Eu atendo no meu consultório a parte de ginecologia obstetrícia, atendi no posto de saúde durante 15 anos, no Raul Travasso, fui chefe da saúde da mulher lá no posto durante 4 anos, trabalhei na UPA, eu que montei a primeira equipe tour médico da UPA, tá certo? Então eu desenvolvi esses trabalhos. Eu trabalhei durante muitos anos na casa de saúde. Foi na casa de saúde que eu tive aí um monte de gestantes que ganharam seus filhos comigo. Eu tenho bastante filhos aí espalhados por Itaperuna e por todo o Noroeste. Trabalhei algumas vezes, operei também na Clínica São Camilo e atualmente eu venho trabalhando no Hospital São José do Avaí, tá certo? Foi na casa de saúde também que eu operei muito câncer de útero, câncer de mama, os cânceres ginecológicos, as doenças do aparelho reprodutor feminino. Então essa é a minha história, né? Minha família é toda itaperunense, a família por parte de pai foi uma família que foi fundadora de Itaperuna, uma família que participou desde o início da história de Itaperuna, na época da produção de café, e quando Itaperuna era um dos maiores produtores mundiais de café. A sede da família, da minha família, da propriedade, era ali onde é a BB, onde o antigo sanatório, ali era o terreiro grande da fazenda, Fazenda Porto Alegre. Então, assim, minha família ela é precursora de Itaperuna, eu tenho um carinho todo especial por Itaperuna, um compromisso, uma responsabilidade dos meus antepassados com Itaperuna, tá certo? Então, assim, essa é a minha história, Paulo. Então, você já tem uma vasta história aqui no município de Itaperuna. Parece que o seu tio-avô já foi prefeito de Itaperuna na década de 30? Isso, Paulo Roberto. Meu tio-avô, ele foi prefeito de Itaperuna, o Coronel Romualdo Monteiro de Barros. Ele foi prefeito em 1936. Então, eu nunca fui político, mas a minha família já foi política, já participou da vida pública de Itaperuna. Isso corre na minha veia, essa questão familiar, tá certo? Então, isso é importante para mim. Doutor Bruno, você contou agora que o seu tio-avô já foi prefeito de Itaperuna, você tem uma família que já teve aí uma ligação política em Itaperuna. Você já mantinha um sonho de exercer um cargo político como prefeito, como vereador, ou isso é uma coisa recente, que surgiu recentemente? Eu queria que você contasse para a gente quando surgiu essa ideia de ser pré-candidato a prefeito de Itaperuna. Então, Paulo Roberto, sempre passou pela cabeça da gente a participação na vida pública. Quem sabe um dia, quem sabe um dia, exatamente. Então, isso sempre passou pela minha cabeça, mas a minha dedicação por medicina
minha vida médica foi uma vida bem sucedida, então isso nunca foi tão pulsante como nos últimos tempos. E isso ficou maior nos últimos 2 anos. E por que ficou maior? Porque, veja bem, Paulo Roberto, o impacto que a caneta de um médico, o bisturi do médico, o estetoscópio do médico, ele tem um impacto grande na vida das pessoas, né, para o bem, quando o médico bem intencionado. Agora, um político bem intencionado, a caneta dele tem um impacto maior ainda, 1000 vezes maior. E esse é o meu sonho, entendeu? Isso começou a ficar muito forte em mim, deixar um legado numa coisa que Itaperuna precisa tanto, que é numa boa gestão pública, né, no executivo, ter a caneta na mão e o impacto para o bem que essa caneta pode ter e deixar de legado para Itaperuna, tá certo? Então isso foi realmente mais recente, esse sonho meu e de me colocar aí como pré-candidato a prefeito. Então, antigamente você sempre tive aquele pensamento, aquele sonho, mas isso começou a se aguçar de uns anos para cá. Isso tem algo a ver com a situação atual que a saúde do município vem enfrentando? Que muitas pessoas, você tem conhecimento, muitas pessoas têm sofrido aí semanas aguardando uma vaga de transferência da UPA para o Hospital São José do Avaí, a UPA onde você já foi ali um gestor, né, ajudou a fundar a UPA, e isso ajudou a te motivar mais? Queria que você falasse sobre isso. Isso, Paulo Roberto. Então, cara, isso, na verdade, a gente via uma gestão que há mais de 20 anos, assim, mais ou menos 20 anos, que a gente discordava como estava sendo tocado. Mas a atual situação de Itaperuna, que chegou a Itaperuna hoje, isso motivou mais a gente colocar e tentar botar esse sonho nosso em prática e nos lançar como pré-candidato. A gente teve a saúde de maior referência na nossa região. Eu, como no Corpo de Bombeiro, cansei de pegar com helicóptero que chegava no campo ali do Itaperuna, pacientes que vinham de todos os lugares do país, a nossa região, do estado, de outros estados, pacientes do Acre, pacientes de todas as regiões do país. Então a gente sempre foi uma grande referência na saúde. Doutor, você acha que a saúde do município, em vez de evoluir, sofreu uma regressão? A saúde, ela regrediu muito, tá certo? A saúde de Itaperuna, a gente trazia doentes para cá e hoje a gente vê os nossos próprios pacientes sofrendo. E isso foi uma coisa impactante para mim. Para outro município, como Bom Jesus, exatamente, a gente não conseguindo atender nossa população, a gente tendo nossos pacientes sendo levados de Itaperuna e a gente tendo uma grande estrutura para atender esses pacientes. Então isso foi me incomodando e vendo o paciente sofrer, a gente como médico, isso fez a gente ter uma cobrança em relação a isso. Então, Paulo Roberto, veja bem, hoje o itaperunense ele tem medo de adoecer, porque ele não consegue ter acesso. Então, hoje, se você for conversar com a população, você vê uma população com medo de adoecer, de não ser atendida. E de não ficar dias e ficar sem conseguir esse atendimento. E aí a gente fica vendo a necessidade nossa de fazer alguma coisa. Como médico, então, isso mexe muito com a gente, um familiar, um amigo, uma pessoa próxima, a gente vê essa necessidade e as pessoas não conseguirem, esse sofrimento e essa angústia, isso realmente mexeu e vem mexendo muito comigo. E a nossa cidade, a nossa medicina, ela não regrediu em qualidade, tá certo? O problema está sendo o problema da gestão. O porquê que os pacientes não estão tendo acesso? Porque assim, estrutura nós temos. Nós temos um hospital que tem uma estrutura maravilhosa. Para alta complexidade, a média complexidade, a baixa complexidade. Hoje o Hospital São José do Avaí, ele está preparado para fazer 99% de todos os procedimentos e de atendimentos no que diz respeito à parte médica.
né? Os profissionais são altamente qualificados, meus colegas são extremamente qualificados. Então, assim, por que isso está acontecendo? Isso é gestão, Paulo Roberto, tá certo? Isso é gestão. E aí, o nosso objetivo de adentrar, de se colocar como um pré-candidato e sonhar, tá certo? Em melhorar isso, em melhorar essa gestão e resolver essa grande angústia hoje do itaperunense. Só para esclarecer para quem nos assiste, quando eu falo sobre a saúde regredir, não é questão da qualidade dos profissionais, pelo contrário, é questão da gestão, do atendimento, do acesso ao atendimento. Isso. Porque se a gente for olhar a qualidade de profissionais, a Itaperuna é um dos maiores formadores de médicos, de fisioterapeutas, a gente tem 2 excelentes faculdades, que é renome nacional, então não é isso, é a questão do acesso, só para deixar bem claro essa questão, né, doutor? Isso. Então, doutor, você falou sobre os problemas aí da saúde que tem te motivado a entrar numa vida pública, concorrer a uma vaga ao executivo. Doutor, na questão da sua vida pessoal, não é um pouco meio, vamos dizer assim, um pouco, uma coisa, vamos dizer um termo, está sendo um pouco louco da sua parte, parar, gastar tempo com isso, você, com um médico renomado que é do Corpo de Bombeiros, você se dá o luxo de, tipo assim, parar um pouco a sua vida pessoal, poder enganjar numa vida política que dá estresse, dá dor de cabeça, as pessoas, alguns do nada começam a te criticar sem te conhecer, e você expor o seu nome assim para a população, não é um pouco de loucura fazer isso? Paulo Roberto, na verdade, assim, é um desafio imenso. É um desafio imenso. É um desafio muito grande. Não é fácil a gente se colocar à disposição, não colocar o nosso nome, mas o sonho é muito maior. E a gente não pode se acovardar, né? Isso é o que mais mexe com a minha consciência, eu ter a condição de me colocar como pré-candidato, colocar o meu nome à disposição, tá certo? Se a população achar que o meu nome é um bom nome, a minha história de vida, a minha história, né, trabalhando como médico, como bombeiro, como pai de família, como filho. Se eu tenho realmente capacidade, eu preciso de não me acovardar. Agora, que é um grande desafio, tá certo? Você não tem nem dúvida. Principalmente pela situação atual que encontra a nossa cidade, né? A nível de uma decadência, não só na saúde. Vamos fazer um retrocesso um pouquinho. A nossa cidade tinha o maior laticínio do estado do Rio e um dos maiores do Brasil, que era Capil. A nossa captação de leite era de 270 mil litros de leite dia. Hoje nós não temos mais a Capil. Itaperuna tinha uma fábrica de freios que era a única fábrica de freios de caminhão do mundo, que era a fábrica Boixá. Tá certo? O seu Zé Boixá, um grande benfeitor de Itaperuna. Hoje nós não temos a fábrica Boixá. Itaperuna tinha 4 hospitais há 30 anos atrás. Hospital São José do Havaí, Casa de Saúde, Santa Terezinha, Clínica São Camilo e Hospital da Criança. Se passaram 30 anos, a população triplicou e hoje nós só temos o Hospital São José do Havaí. Itaperuna tinha um comércio pulsante. Nós vemos hoje a quantidade de lojas na frente aí na avenida, todas elas fechadas, né? Líder indo embora e outras grandes varejistas indo embora. Itaperuna tinha um grande frigorífico. Nós não temos mais hoje frigorífico dentro de Itaperuna. Então, Paulo Roberto, nossa cidade está complicado. E é um grande desafio. E é por isso que eu me coloco como um pré-candidato, porque essa é a missão da minha vida, tá certo? E deixar um legado para Itaperuna, e um legado maior do que o meu como médico, como ginecologista e como médico do bombeiro. Ô, doutor Bruno, você falou sobre querer deixar um legado. Você acha que, agora vamos falar sobre os nossos políticos de Itaperuna, você acha que há uma falta um pouco desse sentimento dos nossos políticos, nossos prefeitos, deputados, vereadores e secretários, de deixar esse legado, de, tipo assim,
querer trabalhar em prol de fato da comunidade. Alguns até já têm o seu poder aquisitivo, têm os seus comércios, suas empresas, mas a sensação de que a vontade de o ego, aquela coisa assim de você ter o poder, mas não trabalhar em prol de fato da população, deixar um legado. Você acha que falta um pouco desse sentimento nos nossos políticos? O que você pensa sobre isso? Eu não sei se falta esse sentimento. Eu só sei que um pouco de humanidade, não sei também, eu não posso julgar isso. Eu só sei que eles não estão conseguindo, na proposta que fizeram, tá certo? E se propuseram como lideranças, e realmente fazer uma boa gestão. Isso não é questão de agora também, estou falando dos últimos anos. Exatamente. Nós não estamos aqui criticando a atual gestão, né? Até porque eu acho que esse problema, como eu pontuei, eu acho que é um problema que vem há mais de 15, 20 anos e agudizou, ficou mais proeminente nos últimos anos agora. Então, assim, eu não estou aqui, Paulo, para poder ficar criticando A ou B ou C. Eu sou, na verdade, amigo de todos eles, tá certo? Eu acho que todos tiveram a oportunidade de trabalhar por Itaperuna. Eu acho que é um direito meu me colocar como um pré-candidato para ter essa oportunidade também de doar e trabalhar por Itaperuna, tá certo? Mas, certamente, eu não concordo com a gestão que aconteceu durante esses últimos 15, 20 anos e muito menos com o atual, né? Apesar de ser amigo, de respeitar e de ter todo um carinho por todas as nossas lideranças, mas eu acho que eles não tiveram sucesso e é por isso que eu me coloco como um pré-candidato para que eu possa desenvolver melhor essa gestão. Esse é o meu sonho, esse é o meu desejo, entendeu, Paulo Roberto? Agora, doutor, você falou sobre o seu direito de ser pré-candidato a prefeito de Itaperuna. Eu queria saber de você, como é que está a questão de convites? Você tem recebido convites para poder desistir da sua pré-candidatura? Recentemente houve uma reunião com os demais pré-candidatos, todos eles em oposição, é claro, e se houve esses convites de você ou abandonar a sua pré-candidatura ou você ceder e ser pré-candidato a vice, e também da atual gestão, se já houve esse convite, você participar do governo, abandonar a pré-candidatura. Eu queria que você falasse sobre esses temas aí, essa pergunta aí. Então, Paulo Roberto, eu acho que política é diálogo. E eu já conversei com todas as nossas lideranças, né? Eu já conversei com o deputado federal nosso, o Murilo, eu já conversei com o nosso deputado estadual, o Jair, eu converso com os candidatos da oposição, com o Cadu, com o Lalá, eu converso com todos eles e eu acho que a gente tem que estar sempre conversando. E propostas para composição de todos os lados houveram, né? Em algumas como vice, né? Em algumas em secretariado. Mas assim, Paulo, eu respeito todos esses convites, mas o meu sonho é realmente ser pré-candidato e se possível for, e se for de vontade da população e de Deus, ser prefeito, que esse é o nosso objetivo, para mudar realmente, eu ter o poder de mudança, eu ter realmente a caneta para que eu possa ter impacto nessas mudanças. Eu não me sinto satisfeito que eu vou resolver sendo vice-prefeito, sendo secretário, e muito menos me acovardando de abandonar esse sonho meu de ser pré-candidato a prefeito de Itaperuna. Doutor Bruno, a questão de ser vice, nos últimos anos em Itaperuna, tem sido uma situação muito delicada. Na gestão anterior houve um racha, o prefeito na época foi afastado, o vice assumiu, só que aí não tiveram aquela amizade conforme teve na campanha. Agora, recentemente, o nosso vice rompeu com o prefeito. Você já descartou a sua possibilidade, mas você acha que pelo seu carisma, você acha que não seria um bom nome de pré-candidato a vice? Porque se no futuro você assumir, você teria uma boa relação? Você pensa sobre isso?
se você fosse um vice no futuro, você teria um bom diálogo com o prefeito ou você ia fazer igual aos outros? Ou é difícil de falar sobre? Paulo Roberto, eu acho que a função do vice é uma boa função, é uma função nobre, né? E me honra ser chamado para ser vice, não é? Um dia desse eu gravei um vídeo, pode às vezes, né, ter passado aí um pouco de soberba, de arrogância. Em hipótese nenhuma, eu acho que o vice é um grande companheiro. Quando existe diálogo, quando existe uma mesma sintonia, então, para o bem da cidade, para a boa gestão. Você teme a estatística anterior de que as duas gestões sofreram problema com o vice? Eu acho que eu não ia fazer, que eu não iria fazer o que eu realmente sonho, que é transformar a cidade, né? Eu não sinto a segurança de sendo vice na atual conjuntura e o que eu estou deixando na minha vida privada, na minha vida particular, para poder estar sendo pré-candidato e entrando. Eu não sinto que eu teria condição de exercer o que eu realmente sonho. E outra coisa, Paulo Roberto, com todo carinho a todos eles, mas todos eles já tiveram a oportunidade, né? Por exemplo, o senhor Alfredo. O senhor Alfredo foi prefeito numa gestão anterior, teve 4 anos de chance, teve agora mais 4 anos de chance. O Nel sempre foi vereador em 5 mandatos, foi vice-prefeito, tá certo? Todos eles, então, tiveram a condição de desenvolver. Então eu também tenho o sonho de transformar Itaperuna. Eu tenho o sonho de deixar o meu trabalho e tentar deixar o meu legado. Então eu acho que eu fico muito à vontade da minha parte, e falo isso para todos eles, e falei isso para todos eles, que eu não tenho nenhum tipo de responsabilidade com toda a gestão pública dos últimos 20 anos. Tá certo? Então eu tenho hoje a liberdade de manter a minha independência, a minha pré-candidatura, tá certo? E claro, tenho diálogo com todos eles, eu estou aberto para dialogar com todos eles, porque política é diálogo. Agora, de não abrir mão do meu posicionamento de ser um pré-candidato ao executivo e ter realmente o poder de decisão, tá certo? Com a caneta na mão. Agora vamos fazer a pergunta ao contrário. Você não aceita ser pré-candidato a vice, mas você aceitaria algum destes nomes aí que são pré-candidatos a ser o seu vice? Ou você prefere manter um convite a alguém que também não tenha nenhuma participação ainda como vereador, como prefeito? Qual é o seu pensamento sobre? Paulo Roberto, eu já fiz alguns convites, tá certo? Para algumas pessoas que poderiam ser vice-candidato, pré-candidato a vice na próxima eleição aí. Pessoas da sociedade que a gente tem muito carinho, que tem muito apreço, não é, né, assim, eu não posso falar nome. Você vai dar um spoiler aqui, não? Não posso, Paulo, porque eu não tenho autorização dessas pessoas. Mas eu já chamei alguma pessoas... dica, sim, de algum segmento? É médico, é empresário? Já chamei uma médica que eu tenho uma admiração grande, que é militar também, importante na sociedade, evangélica, que é uma religião importante que eu tenho admiração, para compor uma chapa comigo. Ela ficou animada, mas ela não teve, a princípio, o apoio familiar. Então eu já estudei algumas pessoas. Acho que política é composição, né? E não teria problema nenhum caminhar com alguns companheiros do cenário político aí, dos outros pré-candidatos. Mas assim, Alguém já lançou um convite para você? Eu quero ser o seu vice, ou isso ainda não aconteceu? Não, já essas conversas a gente tem toda hora, entendeu, Paulo Roberto? E hoje eu estou com uma pessoa muito próxima a mim, tá certo? Que a gente vai fazer muita força aí para caminhar junto, que é a vereadora Amanda da ID, tá certo? Que é uma pessoa que eu admiro na política, em primeira mão eu já venho falando isso para você, que você está me perguntando, e é uma pessoa que a gente está aí conjugando uma composição, tá certo? Ela tem aí um convite de vir para o meu partido, ela está estudando isso, e
Então a gente tem essa primeira conversa. A Amanda é uma menina que tem se destacado, ela tem uma história bonita na política, é evangélica, uma menina de família, tem o apoio, tá certo, das suas lideranças religiosas, é admirada, é uma menina que não está tão no centro das polêmicas aí, das brigas políticas, e eu achei uma menina assim, eu acho uma menina interessante para andar junto comigo, tá certo? Ela está estudando isso, esse convite, ficou feliz. Tá certo? Então, a gente tem conversado. Possibilidade? Existe uma possibilidade grande da gente caminhar junto, né? Acho um excelente nome, né? Então, assim, já existe essa pré-conversa com a vereadora Amanda da ID, tá certo? Eu espero que ela avalie isso bem, que ela considere esse convite, de pelo menos assim caminhar junto comigo. Se ela quiser aceitar de ser a vice, ou pelo menos ser pré-candidata a vereadora. A vereadora junto, caminhando comigo, e a gente tem uma conversa aí extremamente avançada e adiantada nesse sentido, tá certo? Então tá, o doutor fazendo uma revelação bombástica de uma possível pré-candidata a vice-prefeita juntamente com ele. Agora, doutor, um assunto polêmico que o nosso município começou a olhar com mais atenção nos últimos anos, que é a questão sobre Lula ou Bolsonaro. Você, ultimamente, começou a receber alguns ataques sobre essa questão, dizendo que você era pró-Lula, pró-esquerda, pró-PT, e agora eu estou aqui para saber de você. O que o senhor acha sobre sobre esse embate político que o nosso município começou a aguçar mais nos últimos anos? Paulo, olha só, cara, essa é uma pergunta importante. Se tem uma coisa que a gente não pode perder energia em Itaperuna, é com essa polarização, tá certo? Entre Lula e Bolsonaro. Nosso município hoje não pode perder energia numa discussão dessa, que envolveu o país, envolve o país, ainda continua envolvendo. Por quê? Primeiro de tudo, Itaperuna precisa do PL do Bolsonaro através do Cláudio Castro, que é nosso governador. Precisa do PT do Lula a nível federal, pela condição que a gente encontra hoje. Então, eu acho que é uma infantilidade muito grande qualquer candidato ficar perdendo tempo com Lula e Bolsonaro em Itaperuna. Fazendo aquela força assim, eu sou apoiado por ciclano, exatamente. Que tem gente que está fazendo essa força. Exatamente, Paulo Roberto. Eu acho assim, é um direito que cada um tem, tá certo? De tentar ter voto através de amor, de paixão ou de ódio. Não vai ser a minha política. Eu não vou me permitir isso. Eu acho que Itaperuna não merece essa discussão. A gente está com tantos problemas estruturais. Eu acho que a gente tem que ter paixão e amor por Itaperuna. Exatamente, né? As suas concepções, elas não podem influenciar na nossa paixão por recuperar Itaperuna. E eu acho que a gente não pode perder tempo e energia com essa discussão. O prefeito que se eleger em outubro, no início de janeiro de 25, não vai estar aqui, nem Lula nem Bolsonaro, para poder estar tocando Itaperuna. Tá certo? O pré-candidato eleito. O pré-candidato eleito. Que vai precisar do PL do Bolsonaro e que vai precisar do PT do Lula. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Paulo, importantíssimo, é o seguinte. Eu estou aí vendo essas discussões, essas polarizações, e eu cheguei a uma grande conclusão. Eu não estou preocupado em quem está certo. Eu estou preocupado em o que é certo. Eu não estou preocupado em Lula, em Bolsonaro. Eu estou preocupado em o que é certo. E o que é certo em direita, em esquerda, em centro, porque são valores, são princípios éticos. E isso não passa por Lula e por Bolsonaro, tá certo? Então eu também não vou perder tempo com isso. Eu acho que a população ela tem que julgar a história de cada pré-candidato, o preparo de cada pré-candidato, as intenções de cada pré-candidato.
né? O que cada pré-candidato teve de oportunidade para fazer e fez ou não fez, tá certo? É isso que a população precisa de julgar. Perder energia nessa polarização é continuar no abismo em Itaperuna. Essa é a minha opinião, tá certo? Temos candidatos que têm todo o direito de fazer isso. Acho que isso faz parte do jogo, mas eu não vou entrar nesse jogo, porque Itaperuna não merece isso. Itaperuna merece que a gente coloque novamente Itaperuna no trilho. Agora, doutor, se eu for fazer uma pergunta para o senhor sobre sua opinião pessoal, uma coisa que, tipo assim, uma coisa íntima que você talvez não vai propagar isso, você se considera uma pessoa esquerda, direita, centro, ou você nem se considera nessas questões? Ô Paulo, olha só, cara, o meu espectro político, eu às vezes fico me perguntando qual é o meu espectro político. Eu tenho um perfil, eu sou médico, sou militar, sou de classe média, eu sou pecuarista. Então assim, se eu poderia virar, pô, você tem todo um perfil de um cara de direita. Perfeitamente. Então você falou sobre pecuária, a maioria, tudo... Exatamente. Os militares, todo mundo voltado para a direita, todo mundo, né, 90% dos militares, bombeiros, policiais, né, todos de direita. Então eu tenho um perfil de espectro para a direita. Também eu tenho ideias sociais. Eu acho que quanto menor a intervenção do Estado, né, na gestão pública, melhor. Agora, quando o Estado tem que intervir, quando é necessário ele intervir, se ele puder intervir para todos, excelente. Se ele não tiver condição de intervir para todos, que ele intervenha para quem mais precisa, para os mais vulneráveis. Tenho esses ideais. Eu tenho os ideais de saúde e educação, de prioridade nisso. Então eu tenho também ideias, tá certo, de fraternidade, de solidariedade. Eu acho que um governo, ele tem que ser fraterno, ele tem que ser solidário e ele tem que, sim, claro, priorizar o empreendedor, priorizar o empresariado, o emprego, a indústria, a geração de emprego, a menor intervenção possível dele. Tá certo? Então, assim, eu tenho esse espectro de todos os lados. Ah, doutor, você é de centro? Não sei. Entendeu, Paulo? Eu não sei, na verdade, qual é o meu espectro político. O meu espectro político é o seguinte: do que é certo? O que é certo? Ah, doutor Bruno, Deus. Claro. Qualquer pessoa de direita e de esquerda, Deus é uma pessoa. Deus é uma inteligência importantíssima na vida de todo mundo. A fé é importantíssima. A família, claro, é a célula da sociedade, né? A pátria. Eu sou militar, né? Então eu sei, eu tenho amor à pátria como ninguém e fiz isso na minha vida como bombeiro nesses 22 anos. Isso quer dizer que é uma narrativa só da direita? Isso também pode ser narrativa de quem é de esquerda, tá certo? E nem é narrativa só de pessoas que são da esquerda. Vê o social, uma melhor divisão de renda, que as crianças tenham escola, que as crianças tenham acesso à boa educação, que ninguém fique passando aperto e morrendo sem saúde. Eu não aceito que isso seja uma narrativa também só da esquerda. Deu para você me entender? E o que eu fico triste, Paulo? Eu fico triste vendo pessoas de bem dos dois lados, que são pessoas boas, que são pessoas que têm boa intenção, ficarem brigando às vezes pelas mesmas coisas. E fico triste de pessoas ruins que usam essas narrativas ou para se elegerem ou para se promoverem, tá certo? Usando de má fé para enganar a paixão das pessoas. Então, doutor, você acha que existem pessoas que não são de esquerda, nem de centro, nem de direita? Elas são canalhas, corruptas, são pessoas de má índole. E que usam essas narrativas para nos enganar, nos dividir e depois se reagruparem, tá certo? E tocarem a gestão pública de forma extremamente danosa. Essa é a minha grande opinião, né? O país se encontra dividido e enquanto estou dizendo que isso não é a grande maioria, Paulo, existem
alguns políticos, né, que se caracterizam de direita e alguns políticos que se caracterizam de esquerda, que são do bem. Agora, a grande maioria aproveitam as narrativas, para usar das pessoas essas paixões por um e por outro, para não fazerem o bem. Entendeu, Paulo? Isso é minha maior tristeza. E se elegem e governam e estão aí fazendo isso e a gente não está prestando atenção nisso. Agora, doutor, falando sobre o futuro, sobre a política estadual, federal, daqui a 2 anos vamos ter aí a campanha para deputado, senador. Eu queria saber do senhor, o senhor tem se destacado, caso o senhor possa ficar por exemplo, caso o senhor não for eleito, ou pelo menos ficar em segundo, ficar terceiro, cria-se um grande nome para o futuro. Queria saber se o senhor aceitaria ser um possível pré-candidato no futuro a deputado, a senador, se já houve esse pensamento, ou se você pretende buscar um nome para poder estar apoiando, tendo em vista que este ano o seu nome foi fundado como um político itaperunense, que agora você vai ser rotulado como um político itaperunense, e aí você vai ganhar, surge uma liderança, e você vai ter essa capacidade de estar apoiando, indicando. Queria que você falasse sobre esse assunto, o que você pensa, se vai ser alguém de Itaperuna, se você pretende apoiar alguém de Itaperuna, ou se vai ser de outro município, da capital. Queria que você falasse sobre esse assunto. Boa, Paulo Roberto. Vamos lá. Em relação à minha pessoa, eu não tenho, hoje, a princípio, sonho nenhum de concorrer a nenhum cargo no Legislativo. Nem para deputado estadual, nem para deputado federal, tá certo? Sou pré-candidato. Ganhei a eleição, sou prefeito de Itaperuna e vou tocar Itaperuna. Perdi a eleição, vou tocar minha vida, tá certo? Minha vida particular. Mas se chegar um convite e tal, você não vai... O futuro a Deus pertence, mas assim... Não é intenção? Não, nenhuma intenção. Acho que dificilmente eu seria candidato daqui a 2 anos a deputado estadual ou deputado federal. Em relação, doutor Bruno, e se você, como pré-candidato, se eleger em outubro, você pensa em lançar candidatos outros? Seu filho, parente, amigos, fazer composição para tentar fazer grupo político? Paulo, com toda sinceridade, eu acho que Itaperuna não tem condição financeira, condição estrutural para a gente brincar de lançar e arrumar um outro nome, tá certo? Para poder só fazer composição política e lançar como deputado estadual e federal. A gente já tem um deputado federal, que é o deputado Murilo, da cidade, e nós temos um deputado estadual, que é o Jair, e a gente tem que fazer de tudo para, ou quem se eleger, qualquer pré-candidato que conseguiu êxito, tem que tentar fazer de tudo para administrar a cidade com a ajuda dos nossos 2 deputados. Ah, doutor Bruno, mas ele não faz parte do seu grupo. Não tem problema. Se tente fazer diálogo... Tem vaidade contigo, não? Nenhum tipo. Como pré-candidato, se chegar até lá, vou fazer de tudo, Paulo Roberto, para dialogar com essas 2 grandes lideranças e fazer o melhor que puder para Itaperuna. Doutor Bruno, mas e se eles... não olharem por Itaperuna, se eles não fizerem por Itaperuna, e aí sim eu acho que a gente tem que pensar em quem trouxer obras, estrutura, infraestrutura, indústria, nos ajudar na nossa administração, trazer para dentro de Itaperuna como candidato, tá certo? Mas acho que temos que fazer de tudo para que os nossos candidatos federal e estadual eleitos, de Itaperuna, possam ajudar num possível sucesso da gente ou de qualquer outro candidato. Eu acho que esse deve ser o raciocínio. É caro uma eleição para deputado estadual, é caro, é custoso para se fazer um outro candidato deputado federal, e eu acho que seria irresponsabilidade para Itaperuna a gente fazer isso. Doutor, seu nome tem crescido muito. Queria saber como é que está a sua relação no Estado e no governo federal, assim, com alguns deputados, com alguns senadores, se você tem alguma amizade, se você tem alguns contatos.
Se você mesmo pré-candidato, você já tentou solicitar alguma emenda ou sugeriu alguma obra, alguma situação desse tipo, ou você pensa sobre, você vai pretender fazer talvez no futuro? Como é que está a sua situação com alguns deputados ou políticos assim, da esfera estadual, federal? Se você pudesse falar sobre isso. Paulo Roberto, eu tenho total independência política, tá certo? Eu não tenho ligação com nenhum grupo político, nem a nível estadual e nem a nível federal. Então, assim, eu estou muito livre, eu converso com vários deputados. Você tem contatos, tenho contatos, né? Hoje, para discutir a questão pré-eleitoral, né, que vem aí. A nível de projetos, a gente já sentou e já conversou algumas coisas em relação a Itaperuna. E eu converso muito bem com deputados, né, da direita, deputados da esquerda, e eu consigo dialogar muito bem com todos esses candidatos que pensam em Itaperuna. E qual é o detalhe? Em trazer coisa para Itaperuna. Itaperuna não tem condição de entregar nada de Itaperuna para o Estado e para a Federação. Hoje nós precisamos que essas lideranças tragam para cá projetos, tragam para cá desenvolvimento, para que a gente consiga botar Itaperuna nos trilhos. Doutor. A sua pergunta é muito importante, Paulo. Doutor Bruno, mas você apoiou na eleição anterior a deputado, o André Siciliano, o filho dele, o Andrezinho Siciliano, o Lazzaroni. Isso é importante, né? As pessoas às vezes me perguntam isso. Ô Paulo, eu sou bombeiro e eu durante 15 anos eu fiquei como capitão. Toda a minha turma, meus 100 colegas médicos, nós ficamos como capitão durante 15 anos no Corpo de Bombeiro. E todo militar tem um sonho de ser promovido. Quando a gente entra na vida militar, a gente quer se galgar, quer galgar, chegar a tenente-coronel, se possível até coronel 3 estrelas. Esse é o sonho de qualquer médico e de qualquer militar, praça também, soldado, cabo, sargento, subtenente e depois inclusive sair como um segundo tenente. Então isso é o sonho de qualquer militar. Por quê? Porque a carreira de um militar ela é árdua. A gente tem que estar pronto a qualquer hora. A gente dá plantão extra, a gente é levado para o Rio, a gente é levado para a Olimpíada, qualquer necessidade, a gente é levado para grandes desastres, né? A gente não cumpre só uma carga horária pré-estabelecida. A gente enfrentou o Covid, todos os problemas grandes do Estado e do país, o militar ele é o primeiro a ser convocado. Então, o sonho de qualquer militar é galgar e chegar, né, nas suas esferas maiores da sua carreira. E eu tinha uma coisa na questão moral, era triste minha turma ficar 15 anos como capitão e não ser promovido, e o meu comandante, tá certo, Coronel Leandro, junto com o governador, eles corrigiram essa grande injustiça que existia dentro do Corpo de Bombeiro para minha turma. E eu tinha, eu tinha isso na minha moral, de que quem fizesse isso, eu apoiaria e eu ajudaria de alguma forma. E o Coronel Leandro, muito ligado, muito amigo, isso nunca ele me pediu, mas eu cheguei até um grande amigo dele, que era o André Lazzaroni, que é o André Lazzaroni, tá certo? Que a vida toda sempre esteve muito próximo do meu comandante, e eu então quis essa dívida moral que eu tinha, sem ser pedido pelo meu comandante, em ajudar. Através do André Lazzaroni, eu cheguei até o Andrezinho, né, filho do Siciliano, que o André Lazzaroni me pediu. Inclusive o André Lazzaroni é filho da dona Dalva Lazzaroni, que nasceu em Itaperuna, então tem raízes na nossa região, a família Lazzaroni. Ela nasceu em Porciúncula, que quando era distrito de Itaperuna. Ali eu comecei uma ligação de amizade com o André Lazzaroni, depois com o Andrezinho, tá certo? E por isso o meu apoio a eles, que se tornaram meus grandes amigos. O Siciliano já é uma pessoa amiga do Jair. Eu tive pouco contato com ele, tá? Eu tive 2 vezes só contato com ele, uma das vezes até numa festa que o Jair fez aqui quando era vice-presidente da Alerj junto com ele. Então assim, ele é um grande amigo do Jair. Já o menino, o filho,
e o André são meus grandes amigos. Ah, doutor Bruno, mas eles são de esquerda. Qual o problema? São meus amigos, vão ser meus amigos, tá certo? E com quem eu posso contar, e com quem eu sempre conto, sempre converso, e sempre vou contar e sempre vou ser amigo, independente de espectro político. Se são de esquerda, se é de PV, se é de PT, se não é, tá? Então isso é uma resposta importante para que isso fique bem claro. Doutor, você acha que você está sendo um pouquinho injustiçado? Porque, como você falou aí, o André também, siciliano, é também amigo do Jair, e com ele não está tendo esse problema. O problema está respingando mais em você, as pessoas estão associando a sua imagem com a do André, siciliano, caso essa questão do PT. Você acha que isso é uma coisa injusta, sabe? Ou é uma estratégia que os seus concorrentes estão tendo poder tentar minar a sua pré-candidatura? Você já pensou sobre, ou o que você pensa sobre isso, vamos dizer assim? Assim, A estratégia política? Paulo, assim, as pessoas ficam tentando criar narrativas, né? Sempre assim. Eu tenho uma vida de trabalho, de entrega, tenho minha consciência tranquila de tudo que eu pude fazer como médico, como bombeiro, eu sempre fiz. E as pessoas ficam tentando criar narrativas. Eu não tenho problema nenhum com isso. Tá certo? Não acho injustiça também não, e nem tenho problema com isso. Apoiei, né? Se tivesse de apoiar novamente, apoiaria. O siciliano, que eu não é um amigo meu, né, que se tornou, que ele é amigo, foi uma pessoa importantíssima para o Noroeste, entregou uma quantidade de obras, né, e recursos para a região imensa. Então eu não tenho vergonha nenhuma disso. Se é Flamengo, se é Vasco, se é Fluminense, são meus amigos que fizeram e, né, foram importantes, e que hoje eu continuo essa amizade com o filho dele, tá certo? Que é o Andrezinho, que esse sim é o meu grande amigo, e o Lazzaroni. Então não tenho problema nenhum com isso. Agora, as pessoas ficam querendo te rotular, tá certo? Ficam querendo te criar um espectro por causa disso. Não tem problema nenhum para mim. Outra coisa também, doutor, que as pessoas estão te rotulando, que é o seguinte: você, agora há pouco, você tinha falado que você já atendeu no posto de saúde, já ultrapasso, já trabalhou na UPA e tudo mais. As pessoas estão te rotulando que você é um médico que só atende a alta sociedade itaperunense, do Noroeste e tudo mais. E diz que muitas pessoas não te conhecem porque você não atende no público e tal, mas você já falou agora há pouco, você já atendeu no público. Queria que você falasse sobre isso, se você, nisso aí, o que você tem a falar sobre essa narrativa que também tem se criado sobre o seu nome. Paulo Roberto, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu trabalhei no posto de saúde durante 15 anos, depois eu só fiquei na vida particular, tá certo? E durante 22 anos eu sou bombeiro e corro na ambulância do bombeiro, né? Para acidente de carro, acidente de moto, para pessoas de mal súbito, todos os tipos de atendimento na saúde pública. Você acha que eu estou tentando protagonismo político porque eu nunca fiz nada, só atendi rico ou a alta sociedade, ou porque eu já entreguei para todos? Você acha que isso aí realmente é uma narrativa correta? Porque se eu não tivesse entregue, as pessoas não teriam interesse, nenhum tipo de preocupação. Eu estava lá atrás e eu não seria hoje um motivo de preocupação para os outros pré-candidatos. Então isso sim é uma narrativa injusta, né? Na verdade, às vezes criminosa, maldosa, tá certo? Porque eu não quero falar nomes, mas eu tenho a minha consciência tranquila que eu já entreguei muito mais para Itaperuna do que muitos outros pré-candidatos aí entregaram. Então, quando falam para mim, tá certo, que eu não entreguei, eu quero que outros façam uma meia análise e o que cada um realmente entregou para Itaperuna. E quem vai julgar isso vai ser a população, tá certo? Por isso a democracia, por isso a eleição, por isso o voto, e é o povo que vai fazer esse pré-julgamento. Isso aí que eu falei agora há pouco é o seguinte: isso aqui não estou inventando essa narrativa, isso aqui é o que eu ouço da sociedade. Eu, como blogueiro, eu converso com diversas pessoas, tanto na internet quanto pessoalmente, e o que eu tenho ouvido ultimamente é essa narrativa sobre que o doutor Bruno ninguém conhece, só atende no particular, só a alta sociedade. Então ele está aqui respondendo as minhas perguntas acerca deste questionamento.
Agora, doutor, você é pré-candidato a prefeito, mas ainda não está oficializado, né, com o partido por causa das suas questões burocráticas, né? Você é militar, você tem que aguardar um período ali para poder se filiar, né? Queria que você falasse sobre como é que está a sua situação com o Partido Novo, se já está bem adiantado, apalavrado, você será o pré-candidato em definitivo do Partido Novo, e como é que está a questão do partido. É um partido que, como diz o nome, é novo, realmente tem sido novo em Itaperuna. Como é que está a composição da nominata, se além do Partido Novo vai ter outros partidos caminhando junto? Queria que você, se você pudesse falar, cara, porque tem questão de estratégia, não pode revelar isso, aquilo, que você falasse sobre esse assunto. Paulo, então, eu tenho um carinho muito especial pelo Partido Novo. Como você disse, né, eu não posso estar filiado por ser militar. A minha filiação ela só é em final de junho. A de todo mundo é agora, dia 4 de abril, e a minha ela só acontece no final de junho. O Partido Novo está sendo um partido muito bacana comigo. Um partido que me acolheu desde o ano passado, quando eu não conseguia, nas minhas conversas no Rio de Janeiro, achar um partido que tivesse uma ética, tivesse todo um carisma, tivesse toda uma ideia de reconstrução para Itaperuna, e eu encontrei isso no Partido Novo. Me deram colo, me deram toda a oportunidade, toda a estrutura. Então o Partido Novo foi muito bacana comigo, está sendo muito bacana comigo, e eu tenho um carinho todo especial pelo Partido Novo. Fechado, Paulo, a gente em política não pode nunca dizer isso, porque a gente tem que estar sempre analisando. E eu tenho a oportunidade de analisar isso até final de junho, tá certo? E eu tenho que ver as melhores oportunidades, desde que não tenha nenhum tipo de agressão com a minha questão ética, a minha questão moral. Eu estou também, é claro, analisando outros partidos. Mas assim, a tendência é muito grande de caminhar com o Partido Novo. 80%? É um partido... 90%. 90% então. Tá certo? Para não falar até mais. Por quê? Porque é um partido que a gente tem protagonismo, é um partido que não tem vícios, é um partido que tem bons princípios, é um partido que está nos dando condição, tá certo, de ter a oportunidade de ser pré-candidato e depois no futuro de ser candidato. Então assim, eu tenho um carinho muito especial pelo Partido Novo. É um partido que a gente tem um exemplo de um governador do nosso lado, da nossa divisa, que é o Zema, tá certo? Impecável o governo dele, uma pessoa humilde, simples, que veio da iniciativa privada, um empresário extremamente bem sucedido, humilde, e que vem fazendo um grande trabalho em Minas, um exemplo. Então assim, eu tenho muita coisa para continuar e seguir nessa trajetória. Doutor Bruno, mas você concorda 100% com as coisas novas? Paulo, a gente nunca concorda com 100% de tudo. Do seu grande amigo, né, da sua esposa, do marido. Na vida a gente sempre às vezes discorda de uma ou outra coisinha, mas assim, o partido tem tudo a ver comigo, no sentido de princípios, de ética, de dignidade. Então assim, mais de 90% de que eu vou caminhar com o Partido Novo. Sim, agora a questão de parcerias, vai ter outros partidos, tem alguns bem apalavrados, ou ainda não pode ser divulgado isso? Paulo, a gente tem conversas com outros partidos sim, para a gente fazer uma caminhada em conjunto. O Partido Novo, ele não aceita uma coligação com qualquer partido, tá certo? Questão burocrática do partido. Questão ética do partido, eles sempre analisam. Então assim, a gente tem que passar isso pelo crivo do partido, mas a gente tem conversado com outros partidos para a gente caminhar aí com 2, 3 partidos, quiçá até 4 partidos. Mas isso depende também do crivo do partido, do Partido Novo. Ele não faz coligação com alguns outros partidos, ele é radical em relação a isso, a boa conduta, a boa política. Tá? A gente está fazendo uma boa nominata pelo Partido Novo, tem uma nominata bem construída e competitiva pelo Partido Novo. O Partido Novo, se Deus quiser, vai fazer um vereador na próxima eleição.
tá? Isso é uma coisa que está ficando bem concreta para a gente. Agora, essa caminhada com outros partidos, a gente está precisando, tá construindo, tá certo? Mas a gente também não pode falar, Paulo, que isso é estratégia e a gente precisa de ficar com isso aí em silêncio. Agora, doutor, eu queria que você, agora voltando a uma pergunta parecida que eu fiz para você atrás, sobre o futuro. Se amanhã ou depois você, por exemplo, se você não for eleito, mas se você é uma pessoa que tem um bom diálogo, você conversa bastante, tem muitas amizades, se no futuro a gestão, o pré-candidato a prefeito que foi eleito, te convidar para compor o governo, ser um secretário de saúde, ser algum secretariado ali, você aceitaria ou só no futuro mesmo você tomar essa decisão? Não tem como falar isso agora. O que você pensa sobre isso? Paulo, com todo respeito aos meus companheiros, colegas, possíveis adversários, respeito todos eles e tenho um carinho todo especial por todos eles. Dificilmente eu tenho possibilidade de eu compor com algum secretariado com os meus companheiros aí, meus adversários. Por quê? Por divergência. Por divergência em gestão, eu não faço parte desses grupos, eu tenho uma independência total e dificilmente eu vou compor e participar de algum possível governo dos meus parceiros e dos meus adversários. Mas se no futuro existem pelo menos alguns conselhos, se você for consultado para trocar uma ideia, você daria esses conselhos ou você também, nem nisso você gostaria de entrar no assunto? Não, isso aí eu faço toda hora, inclusive agora nessa pré-candidatura, em todas as minhas conversas, tudo que os meus adversários, possíveis adversários, conversam comigo e dialogam, a todo momento eu dou opinião, eu dou orientação e estou às ordens em continuar dando, né, seja agora numa pré-candidatura e em possíveis governos dos outros pré-candidatos, eu estou às ordens em ajudar Itaperuna, Paulo Roberto. Mas daí, participar diretamente da gestão, dificilmente, Paulo Roberto. Agora, doutor, o que você acha recentemente tivemos a visita de 2 ministros, do portos e aeroportos, e aí fez aquela cerimônia do aeroporto receber obras. Queria saber se você poderia opinar sobre isso e também um assunto que tem surgido agora recentemente na questão do turismo, que é na rotatória da FIT ali, vai ter ali uma espécie de uma placa Eu Amo Itaperuna. Queria que você fizesse um paralelo disso daí, o que você pensa, você acha que isso é importante no momento, que tendo em vista os problemas que o município tem enfrentado, se você teria alguma opinião sobre isso, se você já chegou a dar alguma ideia, e se no futuro você vai dar ideias desse tipo para quem estiver na gestão. Paulo Roberto, olha só, eu achei assim, extremamente importante a presença de 2 ministros em Itaperuna, uma coisa muito marcante, né? O maior respeito à presença deles aqui. Agora, do fundo do coração, eu acho que Itaperuna tem muitas outras coisas. É bem-vindo ao aeroporto? É bem-vindo placa de bem-vindo, Amo Itaperuna? Tudo bem. É bem-vindo a rotatória que está para sair? Tudo isso é muito bem-vindo. Obra, emprego, tudo isso. Agora, Itaperuna precisa do básico, tá certo? Não está funcionando o básico. Nossas escolas não estão indo bem, a nossa merenda não está indo bem, a educação na nossa cidade não está indo bem, a saúde, né, é o principal problema hoje da nossa cidade, não está indo bem. Eu acho que a gente primeiro tinha que fazer esse dever de casa e depois a gente abrir para essas outras estruturas, essas outras infraestruturas no município. Agora, se você falou sobre opinião, agora eu queria que você falasse sobre sonhos, né? Nesse sentido, você continuasse falando o que você sonha para Itaperuna. Algo que você, não só agora, mas há anos vem sonhando. Itaperuna podia ser assim, podia voltar àquela Itaperuna dos tempos áureos, onde você acabou de falar recentemente, que chegou a ter 4 hospitais, chegou a ter fábrica, chegou a ter... Até futebol tinha, hoje em dia a gente não tem nada. O que a gente tem visto ultimamente é apenas violência, morte toda semana, tráfico, esses problemas sociais que têm acontecido em Itaperuna. Eu queria que você
falar sobre sonhos. O que você sonha para Itaperuna? Paulo Roberto, o que eu sonho para Itaperuna? Eu sonho para Itaperuna que a gente resolva o mais rápido possível o problema da angústia da população em relação à sua saúde. Todo mundo com medo de adoecer e não ter assistência médica. Eu sonho da gente de Itaperuna voltar a ter uma educação que sempre também foi um exemplo de grandes mestres que nós tivemos em Itaperuna, que a gente ainda tem, e de serem valorizados e terem condição de trazerem a melhor educação para nossas crianças e nossos jovens. Eu sonho com o mínimo de infraestrutura possível. É inaceitável as pessoas não saírem de casa e rua atolando, cheia de lama, cheio de falta do mínimo de infraestrutura, de esgoto e de saneamento. Eu sonho com uma Itaperuna, um embrião de um parque industrial. Eu acho que isso não vai conseguir ser feito em 4 anos, mas um início de um parque industrial e quem sabe aí pelo menos uma indústria ou 2 indústrias, pelo menos 1000 empregos fora da gestão pública. Eu sonho com uma Itaperuna, com uma gestão pública, com pessoas técnicas, o mínimo possível de político na gestão do secretariado e dos cargos importantes de gestão. Eu sonho com pessoas técnicas tocando a cidade. Eu sonho, Paulo, com uma Itaperuna melhor, tá certo? Esse é o meu grande sonho, é por isso que eu me proponho, é por isso que eu sou pré-candidato, é o sonho de deixar esse legado, de reconstruir Itaperuna, de colocar Itaperuna novamente num protagonismo dentro do nosso estado e numa região tão importante que é o noroeste do estado do Rio de Janeiro. Então tá aí o doutor Bruno declarando aí os seus sonhos para Itaperuna. Doutor Bruno, a gente está chegando ao final dessa entrevista muito esclarecedora, a gente teve um bate-papo bacana aqui, alguns assuntos um pouquinho mais polêmicos. Doutor, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, abrisse o seu coração para Itaperuna, passasse uma mensagem para o nosso cidadão, o nosso eleitor e também para quem nos assiste aí na internet. Então, Paulo, a mensagem é essa, tá certo? Que as pessoas procurem a estudar cada um dos nossos pré-candidatos, né? O que cada um representa e o que cada grupo que cada um está inserido, o preparo de cada um, as intenções de cada um, a história de cada um e principalmente a minha história, né? Que as pessoas possam pesquisar sobre a minha história de vida como médico, como militar, como bombeiro, como pai de família, tá certo? E com isso as pessoas possam, se realmente tiverem boa impressão, divulgarem nosso nome, tá certo? Levarem nosso nome aos 4 cantos da cidade e aos nossos distritos, tá bom? E as pessoas que não gostarem, nos respeitarem, né? A nossa história, de que eu estou aqui somente para levar meu nome, para me colocar como um pré-candidato, pensando simplesmente em Itaperuna. Então tá certo, então eu quero agradecer a você que ficou até o final desse vídeo assistindo. Este vídeo vai estar disponível no nosso YouTube, youtube.com/PauloRobertoNews, no site www.paulorobertonews.com e também no Instagram, @PauloRobertoNews. Doutor, você tem crescido na rede social, você tem um Instagram, você queria falar pra gente como é que faz para te seguir lá? Vamos lá, Paulo. Eu não sou muito fera em rede social, não. Tem pouco tempo que eu tenho Instagram, 8 meses, e o meu Instagram é Bruno Sá Monteiro. Então, pessoal, você quer acompanhar a vida e o trabalho do Dr. Bruno, segue aí no Instagram, Bruno Sá Monteiro. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima!